A P&D Brasil sempre procura trazer temas que são importantes para os associados, principalmente, mas também para o mercado, para quem desejar agregar informação. Então, muito obrigada pela participação de todos. A ideia é a gente dar uma conversada sobre esse movimento que está sendo tão bem estruturado e orquestrado pelo Ministério da Economia sobre a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Nós gostaríamos de apresentar para vocês os nossos convidados, que é o Miguel Carvalho. Ele é chefe da Divisão de Propriedade Intelectual do Ministério da Economia e coordena o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. A Michele Sandres é coordenadora de Relações Institucionais do Gabinete da Presidência do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, e representa também o INPI nesse grupo interministerial para discutir a estratégia de propriedade intelectual. A Maria Lúcia, que deve entrar daqui a pouco, é a coordenadora geral de Instrumentos de Apoio e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós temos o nosso convidado, Roberto Sobol, que é superintendente do Instituto de Pesquisa Eldorado. O Sobol tem uma grande experiência em pesquisa e desenvolvimento, uma fala também muito importante para o lado dos institutos. E o nosso conselheiro, vice-presidente da P&D Brasil e também diretor da área de planejamento corporativo, comunicação, marketing, relações governamentais e propriedade intelectual do Grupo Furukawa, aqui no Brasil. Então, queria agradecer imensamente a vocês e queria compartilhar um pouquinho com vocês o perfil das empresas da P&D Brasil. Por que esse tema nos é tão importante? Dentro da P&D Brasil, a gente tem um conjunto de empresas que, ao todo, fatura em torno de 20 bilhões de reais, mas o que os une é esse investimento agressivo em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos estruturas de áreas de P&D bastante robustas, bastante completas, desde a prancheta até o giga de teste lá na ponta, quando a gente coloca produtos no mercado. As empresas da P&D Brasil têm mais de 50% do seu portfólio com tecnologia nacional, com reconhecimento de bem desenvolvido no país pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. São 42 mil postos de trabalho em todas as empresas, com quase 5 mil engenheiros nas nossas áreas de P&D. São empresas que têm de 5 anos a 100 anos, né? Se a gente pega a Furukawa, a Prisma, tem grandes empresas, a Intelbras, tem empresas que têm um grupo, tem um período importante, uma história de atuação importante com seus modelos de negócio no Brasil. A base de desenvolvimento dessas empresas é no Brasil. Isso é uma condição para ser associado à P&D Brasil. Tem que ter base de P&D aqui instalada. E a nossa média de investimento em P&D é de 8%, mais do que o dobro do que exige a própria lei da informática, uma das políticas de incentivo à produção e a desenvolvimento nacional, que exige em torno de 3,5%, 4%. Então, a gente tem um DNA de investir em P&D de forma bastante agressiva. Tem empresa que chega a quase 20% do seu faturamento incentivado em pesquisa e desenvolvimento. Por isso, para a gente, esse debate, esse tema é tão caro, né? A P&D Brasil fez um estudo entre as empresas e a gente tentou calcular mais ou menos, de forma muito simplista, naturalmente, mas qual é o montante de agregação de valor quando um produto é desenvolvido no Brasil. Então, quando a tecnologia é nacional, como, por exemplo, uma das certificações da Portaria 950, a gente agrega 85% de riqueza para o país. Deixamos aqui no país 85% de riqueza. Quando um produto é produzido
ou seja, tem processo produtivo, ele agrega 52%. E quando ele é só importado, ele agrega 30%. O que corrobora, o que ratifica para a importância da gente valorizar quando um produto é desenvolvido no país. Né? A gente gera maior volume de riqueza, a gente gera maior oportunidade de postos de trabalho, a gente gera oportunidade de maior conhecimento e adensamento da cadeia produtiva. Por isso, o nosso DNA é valorizar, é promover o desenvolvimento tecnológico nacional. Pode passar, Kate. Aqui a gente tem um conjunto das nossas empresas que, por destaque, a gente olha aqui para a nossa direita, onde a gente tem a diversificação de atuação das nossas associadas, em automação bancária, industrial, energia, telecom, rede, segurança, semicondutores. Então, a gente tem um conjunto aqui de empresas e competências e também os institutos aqui conosco para que a gente consiga, de forma mais completa, apoiar setores tão importantes da economia, no sentido de levar, principalmente por meio da área de TICs, a conectividade, a oportunidade de fazer com que a sociedade tenha maior qualidade de vida por meio do acesso à tecnologia. Né? Então, a gente tem aí uma agenda muito robusta em telecom, em agronegócio, a gente procura ter sempre um canal importante de levar as nossas soluções para que a promoção da conectividade, da inclusão, da cidade inteligente, do indústria 4.0, do internet das coisas, sejam possíveis se você parar para desenvolver tecnologia. Aqui, só para vocês terem uma noção, a PID Brasil ela tem uma atuação ampla, nós trabalhamos em função desse ecossistema de valorização do desenvolvimento tecnológico. Então, a gente tem participação em agendas importantes dentro do Ministério da Economia, Ciência e Tecnologia, do Ministério do Meio Ambiente, Agricultura, Ministério da Justiça. Então, o que nos move é esse movimento de fazer com que os ambientes se conversem, as entidades se conversem, os institutos se conversem, as empresas se aproximem mais umas das outras no sentido de identificar as suas competências. Aqui a gente procura elencar mais ou menos, de forma muito resumida, a nossa atuação. Então, a gente procura ficar sempre no radar as políticas de competitividade, quais são as políticas e oportunidades de incentivo e de fomento à maior promoção do ambiente de desenvolvimento tecnológico. Ficamos também no radar com os bancos de fomento e as financiadoras, FINEP, bancos de desenvolvimento regional, para a oportunidade do crédito fácil e mais competitivo para as indústrias, tanto investirem em PID, quanto investirem nas suas expansões e nas suas internacionalização. Nós temos uma conversa sempre muito próxima com o Ministério da Economia, para tratar sobre compras públicas, para valorização, para o direito de preferência, para que as compras públicas sejam uma agenda de valorização e de impulsionar a oportunidade de negócio para quem tem desenvolvimento tecnológico nacional. Enfim, o combate à pirataria, ao ingresso de produtos não regulares no país, isso nos é uma agenda bastante preocupante e por isso nós também fazemos parte do Conselho Nacional de Combate à Pirataria como conselheiro colaborador, apoiamos também bastante a Anatel em subsidiar com informações que a gente colhe no mercado, que é muito importante que a gente tenha maior controle das nossas fronteiras para o não ingresso de produtos que não recolhem tributos, que não atendem às normas de certificação, que ingressam de forma irregular. Então, é bem importante que a gente procure, inclusive por meio da propriedade intelectual, valorizar o desenvolvimento de produtos no país e a valorização daquele que agrega valor para cá, aqui para o nosso ambiente. Temos agendas importantes sobre cidades inteligentes, acompanhamos de forma bastante próxima as estratégias de transformação digital, a gente procura subsidiar o governo sempre com amostras dos nossos números, acompanhamos os fóruns de cidades de indústria 4.0, IoT, as políticas de startups, as nossas empresas, na sua grande maioria, têm políticas internas de valorizar e ficar mapeando
as startups e oportunidades de investimento, enfim, o ambiente regulatório para desenvolver tecnologia no país é o nosso radar. Então, aqui é só para a gente ter uma noção rápida sobre a atuação da P&D Brasil e por que é tão importante para nós acompanharmos esse movimento do governo de estruturar, de estabelecer uma estratégia de propriedade intelectual que seja amigável, acessível, que tenha segurança jurídica, que não demore tanto tempo, que tenha pessoas com especialização nas áreas e que culturalmente isso se faça mais presente, que as empresas entendam mais a importância de fazer o registro das suas patentes, mas que também o órgão não demore mais para o registro da patente do que a própria vida do produto. Então, tem aí um ambiente complexo que a gente espera que a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual colabore para trabalharmos esse ambiente mais favorável para, sim, fazermos o depósito, sim, desenvolvermos tecnologia, sim, agregarmos maior riqueza, maior oportunidade de geração de valor para o nosso país. Então, dito isso, eu gostaria de passar a palavra para o Miguel, para que ele tivesse aqui a sua fala, uma pessoa tão importante na sua divisão dentro do Ministério e trazendo para o grupo interministerial de discussão sobre propriedade intelectual. Então, a gente espera que você tenha bastante informação importante, Miguel, e aí eu passo a palavra para ti. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado pela apresentação, Rosilda, e obrigado pelo convite para a gente apresentar a consulta pública da estratégia de propriedade intelectual aqui nesse webinar. Agradeço também a participação dos colegas aqui no evento, é muito importante essa oportunidade de discutir, alguns deles a gente já conhece, vinham trabalhando aqui com a gente nesse projeto, mas é um prazer receber e conversar com os demais também. Vocês vão perceber que na estratégia, no documento que a gente colocou em consulta pública, o grande foco dele realmente são empresas de pesquisa e desenvolvimento, é o desenvolvimento, é o fomento desse setor, através da propriedade intelectual, né? Porque a gente tem essa percepção que você mostrou muito bem aí com os dados, aqueles dados percentuais ali. Nosso objetivo, meu e da Patrícia, aqui é apresentar brevemente a estrutura da estratégia da consulta pública. Eu vou dividir a apresentação com ela, ela vai fazer a parte inicial e eu vou falar mais no final sobre a formatação da consulta mesmo. Vou projetar aqui a tela com vocês e compartilhar a nossa apresentação. Patrícia, se você quiser, pode assumir. Obrigada, gente. Boa tarde para todos vocês. É um prazer estar com vocês aqui também. Agradeço o convite que foi estendido ao Miguel e me coloco super à disposição também para eventuais esclarecimentos. O meu papel na consulta, na Estratégia Nacional, está sendo de apoiar como consultora responsável via Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né, em parceria com o Ministério da Economia, então eu estou apoiando nesse sentido. Eu posso passar, Miguel? Obrigada. Próximo, pode passar para o próximo já. Falando um pouquinho da motivação da Estratégia Nacional, muito rapidamente, olhando os exemplos externos, olhando que os países que hoje têm crescido em maior proporção com relação à questão de inovação, competitividade, investimentos em P&D, são também países que estão, em paralelamente, trabalhando com a questão da propriedade intelectual de uma forma mais estruturada. Outra questão também foi a questão da própria demanda do setor produtivo, as questões da necessidade de melhorias do sistema, a necessidade também de uma coordenação de uma estratégia nacional, que nós vamos ver mais para frente, até pelo formato hoje de estrutura administrativa não centralizada, e a questão também dos resultados de indicadores de IPI aquém do esperado. Considerando a reativação do GIP pelo decreto presidencial do ano passado,
Na sequência, bom, concomitantemente, né, tem acontecido a questão da publicação da Política Nacional, ou seja, a construção da Política Nacional de Propriedade Intelectual, Inovação, desculpa, a Política Nacional de Inovação. E considerando que a propriedade intelectual é uma das ferramentas, né, da inovação para apoiar, na sequência foi criado um grupo técnico pelo GIP, em setembro do ano passado, para justamente conduzir a construção da estratégia nacional. Esse grupo técnico, ele é interministerial, ele conta com o apoio de vários ministérios e também instituições como o próprio INPI, Embrapa, entre outros. Um grupo bastante dinâmico e que se dedicou bastante para a construção da estratégia. Em 2 momentos, durante a construção, né, da nossa metodologia, foi considerada a participação da sociedade, não apenas durante a consulta pública, que agora está acontecendo, no momento, mas também no momento de oficina de construção conjunta, em que nós acionamos o Sistema Nacional de Inovação e o Sistema Nacional de Propriedade Intelectual para participar, não apenas compreendendo o diagnóstico, as causas, mas também com proposição de ações. E esperamos que o lançamento aconteça ainda esse ano. O principal objetivo da estratégia nacional é tornar o Sistema Nacional de Propriedade Intelectual efetivo, equilibrado, que seja amplamente utilizado, que incentive a criatividade, investimentos em inovação e acesso ao conhecimento. Nós estamos dando uma atenção não apenas para a inovação, tão importante, como também para a questão da economia criativa, visando o aumento da competitividade e o desenvolvimento social no Brasil. Muito rapidamente falando sobre a metodologia, a gente teve a fase do diagnóstico, utilizando a metodologia da árvore de problemas para identificar as causas raízes e, a partir delas, então, encontrar ações para atacá-las. Foram definidos os eixos estratégicos, que a gente vai pontuar um pouco mais para frente, inclusive o próprio texto base da consulta pública, ela está dividido nos eixos estratégicos. Também foi feito um esforço grande para mapear as ações já existentes hoje no Brasil, e, na sequência, a validação externa, tanto com a oficina, agora, quanto com a consulta pública, para, na próxima fase, realmente nós termos a adequação do texto, em função das proposições, sugestões, recomendações e críticas, para então ter o lançamento. Isso é basicamente ilustrativo para dizer que a metodologia ela foi bastante detalhada e está disponível para vocês também na forma de relatório. O diagnóstico é que o sistema é inefetivo. O Sistema Nacional de Propriedade Intelectual como um todo, ele foi visto como inefetivo, e quando a gente fala disso, a gente está falando do Brasil como um todo, em toda a sua extensão territorial, né, e não considerando apenas né, os grandes centros. E também a gente pontua aqui as principais macrocausas. Macrocausa 1, desequilíbrio dos usos do sistema de IPI. Outra causa, falta de visão estratégica de IPI, em especial as empresas e demais atores do ecossistema. A carência de profissionais com competência em propriedade intelectual. A dificuldade e complexidade quando a gente fala do registro de alguns segmentos de IPI. O sistema judiciário, com a carência de especialização em IPI no sistema judiciário. A questão da violação dos direitos de IPI, que até mesmo a Rosilda, né, comentou aí com relação à questão que vocês consideram relevante na associação de vocês. As ações isoladas, a predominância de ações isoladas, né, e descontinuadas na área de IPI, no governo, inserção internacional, buscando, né, aqui no caso, a identificação de pouco estratégica na área de IPI, pelo nosso tamanho, pelo nosso potencial, nós poderíamos ter uma inserção maior, e o marco legal, sempre pensando, aqui no caso, foi identificada a inadequação nos marcos legais, mas a gente pensa bastante também na melhoria e na modernização dos marcos legais. As diretrizes da estratégia se resumem em agregar valor, principal objetivo, o uso da API como uma forma de agregar valor aos produtos e serviços, e como incentivo a todo tipo de inovação, criação e conhecimento. As políticas públicas, o uso estratégico de IPI em políticas públicas, visando incentivar a competitividade, o crescimento econômico e o desenvolvimento social. A sinergia com políticas de cultura, educação, ciência, tecnologia e inovação.
A melhoria de processos com a simplificação e agilidade dos processos relacionados à propriedade intelectual, a harmonização entre propriedade intelectual, a livre concorrência e o interesse social, a segurança jurídica, a previsibilidade, a articulação e integração de iniciativas nas diferentes esferas da federação e agências de fomento, os compromissos internacionais também, o respeito e o compromisso, né, respeito ao compromisso, e a visão estratégica de futuro, que é essa busca contínua de soluções pragmáticas em alinhamento a uma visão estratégica de futuro. Aqui é meramente para a gente compreender que na estratégia nacional a gente considera todos os ativos, né, todas as categorias da propriedade intelectual. A gente costuma falar bastante de patentes, né, mas aqui a gente está considerando todos os ativos, desde a propriedade industrial, o direito autoral e o direito sui generis. Esse relatório foi feito, né, um relatório de diagnóstico para subsidiar o texto base da estratégia, a proposição de ações, e esse diagnóstico está disponível para todos no mesmo site que o Miguel vai mostrar, onde tem a consulta pública, e ele serviu, inclusive, para trazer muitos insumos, né, para todos ali. E o benchmark internacional também foi feito com 7 países, para subsidiar as ações, né, se espelhando em ações que deram certo e que não necessariamente são de países que possuem estratégia nacional. São países que eventualmente já têm, né, organicamente funcionam muito bem, e a gente também se espelhou e olhou algumas ações, e países que têm estratégia nacional e também compilando. Além disso, a gente contou com um apoio muito grande também por exemplo, dos Estados Unidos e do Reino Unido, né, eles preencheram um questionário bem grande para nos apoiar, e também alguns contatos que a gente fez direto mesmo com Israel, enfim, e muita informação já disponível na própria literatura. E agora a gente chega na proposta da EMP, pode passar, Miguel, só para, o Miguel já logo pega, os eixos estratégicos, eles são 7, inclusive o Miguel vai comentar isso mais à frente. O eixo 1 é PI para a competitividade e o desenvolvimento. Se observar, a gente divide o eixo, neste caso, em 3 planos estruturantes. Então, em azul escuro, que é o Brasil mais competitivo com PI, e o descritivo do que é no verde claro, o Brasil mais criativo e o PI mais próximo de você, são os planos estruturantes que se desencadeiam em macros objetivos listados aí, e depois, então, o Miguel vai comentar onde se insere a consulta pública, porque a gente tentou descer ainda mais o nível do detalhamento da estratégia, não ficar em um nível das diretrizes só e do macro objetivo. A gente entrou já em níveis mais detalhados. É óbvio que tem muita informação ainda que vai ser trabalhada nos planos de ação posteriores, mas para justamente trazer aí uma maior visibilidade, visualização de possíveis implementações. Próximo, Miguel. O segundo eixo é disseminação, formação e capacitação em propriedade intelectual. Foi um dos itens que a gente recebeu maior contribuição nas oficinas. E daí também tem, nesse caso, 4 planos estruturantes, divididos aí, cada um deles em um macro objetivo. Nesse caso, propriedade intelectual, riqueza do Brasil, incentiva a PI, portal nacional de PI e capacita a PI. Próximo, o governança e fortalecimento institucional, que é o eixo 3, com os planos estruturantes, o fortalecimento institucional, e governança da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, também é dividido em macros objetivos, que foi pontuado, inclusive, pela OMP como um ponto de interesse, né, a questão da implementação e da governança, que é o próximo grande desafio após o lançamento. A modernização dos marcos legais e infralegais, com o plano estruturante Moderniza a PI, com um macro objetivo. O eixo 5 com observância e segurança jurídica,
com a modernização da estrutura jurídica especializada em PI, e outro plano estruturante, que é o produto original, também focada nessa questão de observância, pirataria, contrabando. Próximo. O eixo 6, inteligência e visão de futuro, com o plano estruturante Brasil do Futuro, e com o plano PI no desenvolvimento de setores estratégicos. Nesse caso, até na consulta pública tem uma área específica de exemplificação, mas a gente espera que até mesmo com a consulta a gente consiga receber mais inputs e informações de áreas e setores estratégicos. E por último, então, o eixo 7, que é a inserção, e não menos importante, inserção do Brasil no sistema global de propriedade intelectual, com o plano estruturante Brasil Global em PI, que foi bastante interessante nas oficinas, observar as demandas daqueles que estão na linha de frente, precisando de, ou necessitando, ou recomendando alguns tratados, participação de alguns tratados internacionais que não estavam no radar. Então, é importante até mesmo a própria consulta para sinalizar, né, dentre tantos tratados internacionais que o Brasil faz parte, os que não fazem parte, quais são relevantes aí para o estudo pelas áreas respectivas do governo. E agora é com o Miguel. Obrigada, gente. Obrigado pela apresentação, Patrícia. Peço desculpas que eu esqueci de te apresentar. A Patrícia é a consultora contratada via Organização Mundial da Propriedade Intelectual para nos apoiar nesse processo aqui da construção da estratégia de propriedade intelectual, né? Ela tem feito um trabalho realmente de excelência, sempre participando das reuniões do grupo técnico e também atuando aqui na divulgação intensamente. Bom, como vocês já devem saber, a consulta pública ela está no ar, ela foi iniciada no dia 10 de agosto, com prazo de duração original de 21 dias. Foi publicada aqui no dia 10, na consulta pública número 46. Ela está, para acessá-la, ela está hospedada no site do Ministério da Economia, na página de consultas públicas. Não é difícil encontrar essa página, não. É em acesso à informação, participação social, e ela tem uma página específica onde vocês conseguem visualizar as informações básicas do processo de consulta pública e acessar os documentos, que é aquilo que é a parte importante. Nos links disponíveis nessa página de hospedagem, vocês vão ter orientações para preenchimento dos formulários para participação no processo. Vocês vão conseguir acessar também o texto da proposta da consulta da estratégia de propriedade intelectual. E então vocês vão ter disponíveis links para acessar 8 formulários eletrônicos a serem preenchidos. Esses que são os formulários eletrônicos onde a gente espera receber as contribuições e as percepções de vocês sobre a minuta da estratégia que a gente está apresentando. Os documentos que a Patrícia citou anteriormente, os relatórios, eles também estão disponíveis nesse site para serem acessados e visualizados e considerados por vocês. Como eu falei, a gente tem 8 formulários eletrônicos que podem ser acessados lá nos links na página da consulta pública, e a ideia é que, para validar a participação de empresas, pessoas, associações, o preenchimento do formulário de definições gerais da estratégia, ele é obrigatório. E os demais formulários eletrônicos, são 7 outros, um para cada eixo da estratégia, ele é facultativo. Esses formulários dos eixos você pode responder, preenchê-los conforme o seu interesse, de acordo com a temática de cada eixo. Sobre o formulário de definições, nele vocês vão encontrar, além dos aspectos gerais da estratégia, como objetivos, diretrizes, metas, prazo de duração da estratégia também, vocês vão encontrar campos para identificação do perfil do respondente, com o nome da pessoa, e-mail de contato, perfil, área de especialidade, estado de residência, e também um campo de CPF. E a ideia aqui é que a pessoa que esteja respondendo esse formulário, ela preenche os seus dados somente para fins de identificação.
mesmo que você responda por uma associação, a pessoa que estiver preenchendo, coloque ali os seus dados só para a gente poder fazer o cruzamento depois do CPF aqui informado nesse primeiro formulário com as respostas nos demais formulários. Nos formulários eletrônicos, vocês vão encontrar 3 tipos principais de questões, 3 formatos de questões mais frequentes. Um primeiro, aqui no canto esquerdo, com a numeração 10, aqui a pergunta 10, é uma escala de concordância onde vocês avaliam se concordam ou não com aqueles objetivos, diretrizes que estão sendo propostos ali. Esse tipo de pergunta ele é mais frequente nesse primeiro formulário das definições gerais, onde a gente tem conceituações mesmo, e a gente quis avaliar a percepção das respostas sobre a concordância com aquilo que a gente está propondo. Um outro tipo de pergunta que pode ser encontrado nos formulários também é um de hierarquização, onde você deve ordenar por ações, objetivos que você considera mais relevantes serem traçados e almejados aqui nas políticas, nas iniciativas que vão ser realizadas pela estratégia posteriormente. Então, a ideia aqui é que você pode puxar, por exemplo, uma linha dessa livremente lá para a primeira posição e assim ordenar conforme o seu interesse e a sua avaliação. E, por fim, um tipo de pergunta mais frequente, que é encontrado nos formulários eletrônicos de cada eixo, é uma escala de avaliação de relevância, onde você confere a nota 1, se você considera uma proposta de iniciativa pouco relevante, de pouco impacto no sistema de propriedade intelectual, e a nota 5, se você considera aquela uma iniciativa muito relevante. Em cada grupo de pergunta desses, você encontra posteriormente uma pergunta, um campo aberto, onde você pode inserir comentários sobre questões, ajustes que você sugere que sejam realizados na redação de alguma proposta, propostas que não foram contempladas, ou também podem comentar ações que não estão previstas ali naquela escala de priorização, de relevância. Porque a gente buscou, para não ficar muito extenso o formulário, a gente colocou aquelas propostas que são mais concretas, mais de serem visualizadas e menos abstratas, que eu posso dizer. Por fim, como a Patrícia já bem destacou, os formulários eles seguem a estrutura do documento que está em consulta pública, do documento da estratégia. Cada formulário para um eixo, e dentro desses formulários de cada eixo, vocês vão encontrar seções divididas de acordo com esses planos estruturantes. E aí, para cada plano estruturante, você encontra um grupo de perguntas naquela escala de relevância de 1 a 5. E lá na escala de avaliação da relevância, vocês encontram essas ações aqui, esse nível de ação, por exemplo, no macro-objetivo 2 aqui, fortalecer a estratégia de PI em empresas, vocês vão encontrar esse nível de proposta de ação, do 2.1 e o 2.2. Criar um centro de inteligência em PI para negócio, promover o desenvolvimento de oportunidades de negócio em pequenas e médias empresas. A gente buscou priorizar esse tipo de consulta nesse nível de ação, para a gente conseguir uma resposta bem assertiva de onde a gente deve trabalhar, e também para estimular que as propostas que vierem tenham esse nível de especificidade, e não sejam propostas amplas demais, que agregam pouco ao nosso processo de construção do trabalho da estratégia. Era isso, basicamente, que eu tinha a apresentar para vocês. Eu fico à disposição para responder perguntas e conversar aqui com os meus colegas, e ressalto que é muito importante a participação de todos nesse processo de consulta pública, para a gente poder construir a estratégia da melhor forma possível. Miguel, obrigada pela sua fala. Acho que o tempo de vocês é tão precioso aqui que, se a gente pudesse só ficar discutindo sobre o teor do programa, porque as questões mais operacionais depois a gente vai conversando com vocês com FAQ, por chat, coisas do tipo, mas assim, hoje a gente gostaria bastante de conversar com vocês sobre a estratégia, né? A importância dessa agenda tão importante para
para todo mundo, né? E aproveitando aqui, eu queria abrir o espaço para a Lúcia, que conseguimos te ter aqui, Lúcia, é um prazer. Gostaria de passar a fala para ti. A Lúcia é uma engenheira, como todos nós, em que pese eu ser economista, mas, enfim, sabe bem como conversar com muitos engenheiros, e a defesa da propriedade intelectual já é uma agenda contumaz, né, Lúcia? Queria te abrir um espaço para você falar um pouco sobre a importância desse tema também, acompanhada pelo MCTIC, um ministério que a gente tem tanta agenda em comum, Lúcia. Seja muito bem-vinda e obrigada pela tua participação. Obrigada, desculpe pelo atraso. Na verdade, o Ministério de Ciência e Tecnologia está numa reestruturação com a separação, então nós estamos todos muito envolvidos na definição de novo regimento interno, tem uma série de questões burocráticas que a gente que essa semana está sendo bastante puxada, tá? Então, me desculpe, porque eu estava envolvida numa outra reunião e acabou encavalando. Mas o Ministério da Ciência e Tecnologia está bastante próximo dessa consulta pública. Eu mesma já fiz uma tentativa de concluir a proposta que o Miguel passou, já há alguma semana, e nós vamos participar. Estamos bastante empenhados desde o início, né, que houve com as oficinas, todo o trabalho que foi feito, e a gente está tentando envolver pessoas que estão diretamente ligadas para que estimule a resposta à consulta pública, tá? Então, a parceria continua, nós estamos numa fase meio de dar uma arrumada no barco, porque separou o Ministério de Comunicações, então tem um bocado de coisa com TI, com tudo sendo dividido, pessoal de RH, então está um pouquinho confuso, mas acho que a partir da semana que vem a gente retoma tudo da maneira que estava. Então, a nossa participação pode contar com ela e vamos tentar divulgar bastante, colher informação, colher subsídio para a construção da política, tá? Obrigada, Lúcia. Eu queria passar a palavra para a Michele, e estão começando a chegar perguntas aqui, então, assim, para a gente também tornar mais dinâmica a nossa webinar, é importante que a gente procure levantar alguns temas que nos são caros, por isso que a gente queria aproveitar para fazer várias perguntas para vocês. Mas antes disso, eu queria passar a palavra para a Michele. A Michele é coordenadora de Relações Institucionais do Gabinete da Presidência do INPI, é doutora em Engenharia Civil pela Universidade do Rio e é representante do INPI dentro do grupo interministerial para discutir a nova estratégia de propriedade intelectual. Então, Michele, por gentileza, fica a fala para ti. Obrigada. Inicialmente, queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui junto com o grupo, sabendo que, né, falar um pouquinho desse processo todo, e especialmente, rapidamente, né, como foi esse processo, qual é a visão do INPI do processo, né. Na verdade, assim, para o INPI, é uma situação muito importante, é um momento muito especial, porque, assim, a gente que acompanha, né, sempre toda essa questão essa reflexão sobre P&D, sobre a importância da P&D e da utilização disso para a geração de divisas para o país, todos os ativos de propriedade intelectual, como isso é importante, realmente é um momento único, porque justamente a estratégia, ela propicia esse juntar de forças e com um impacto muito maior, que a gente não tem fazendo um programa dentro do órgão de uma forma isolada, assim como também os demais ministérios, muitas vezes atuando cada um
para o mesmo objetivo, mas de uma forma não tão coordenada, esse impacto que acaba sendo bem menor, né? E a gente vê o resultado disso, talvez né, como tem o diagnóstico lá, talvez o sistema não seja tão efetivo, justamente porque a gente não teve essa coordenação ao longo dos anos. Então, realmente, para a gente é um momento muito especial, tá? Só introduzindo um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. E vou tentar falar bem rapidamente aqui, para a gente ter um tempinho para discutir depois. Vou passar um pouquinho da visão do NPI e de como a gente levou esse processo, né? Então, para a gente, como eu falei, essa é uma oportunidade de chegar mais além, de sensibilizar para o uso da propriedade industrial como um elemento de geração de riquezas para o país. É um momento importante para a gente refletir sobre a questão da reversão da balança comercial negativa para o Brasil, e o INPI identifica que ele tem um papel central nessa estratégia, tanto pela questão de ser um órgão que concentra uma série de ativos de propriedade industrial e também intelectual, já que a gente responde pelos programas de computador. Então, dentro dessa reflexão, a gente aproveita a oportunidade, já com todas as iniciativas que estão sendo feitas, mas reiterando e tentando ganhar mais fôlego para isso, para que esses ativos sejam entregues com eficiência, com qualidade, né? Essa é um step que a gente quer muito, já temos planos e quer muito avançar, e a estratégia está nesse sentido também, e com segurança jurídica, né? Não adianta a gente dar um ativo que não tem valor jurídico, que não agrega. Então, a nossa visão das questões que foram discutidas internamente, elas são nesse sentido. E a questão da disseminação da cultura da propriedade industrial, que o INPI sempre fez, mas a gente precisa ganhar mais impacto, né? Então, e esse impacto só vai ser gerado com uma ação coordenada do governo, né, para a gente chegar não só nas nossas, por exemplo, unidades regionais, mas para a gente chegar em todos os estados, nos municípios, né, que são a ponta lá do processo de inovação, onde você vai ter a indústria de pequeno porte. Então, a nossa visão realmente foi assim, de que a gente precisa potencializar esses dois desdobramentos da nossa atuação. Durante o processo, né, a gente teve dois grandes pressupostos. Um de participar contando com envolvendo todas as áreas, né? Eu estava como uma ponte dessas áreas, porque, na verdade, a gente entende que tanto chegar nesses ativos entregues em um tempo adequado, com qualidade, você precisa sensibilizar, fazer com que todos façam parte, né, do processo. E assim foi. Então, foi um processo muitas vezes complexo, muitas vezes a gente precisava de mais tempo, algumas vezes a gente atrasou, né, Miguel? Porque realmente são muitas áreas do INPI envolvidas. E a gente realmente queria que todo mundo fizesse parte desse sistema, né, dessa reflexão. Então, a gente realmente teve a participação de todas essas áreas mais finalísticas, né? Assim, a participação importante da qualidade, da ouvidoria, que é responsável por toda a parte de relacionamento com os usuários, primeira instância dos responsáveis pelas concessões dos direitos, a segunda instância também, a nossa coordenação de relações internacional e as coordenações de relações institucionais daqui de Brasília e de São Paulo, a nossa CGDI, que é responsável tanto pela articulação nacional, e que então tem um papel essencial na questão da disseminação,
e também responsável pela academia, né, que além da questão da disseminação, tem uma importante atuação na parte de geração de conhecimento sobre o que está acontecendo no país em relação à propriedade industrial, e a nossa coordenação de planejamento. Então, assim, a gente partiu de uma reflexão inicial, onde a gente construiu a árvore de problemas específica do INPI não, a percepção do INPI sobre a árvore, sobre os problemas que envolviam esse cenário, e aí depois a gente gerou os nossos eixos, que, claro, depois foram para toda a discussão, cada órgão envolvido fez a sua reflexão, né, alguns fizeram, e aí depois a gente foi discutir com esse grupo, né, fazendo com vários desdobramentos, né, porque nem sempre, imagina, nem dentro do próprio INPI, nem sempre a visão da qualidade vai ser do que é essencial para a qualidade, vai ser a mesma visão de quem se comunica com o usuário, vai ser a mesma visão de quem tem que entregar um ativo de forma muito rápida. Então, assim, além de todo esse processo de compatibilização interno, de definição realmente das prioridades, depois você tem todo esse momento rico de reflexão, onde a gente viu diferentes desdobramentos, nem sempre o mais relevante para o NPI vai ser o mais relevante para a saúde, vai ser a visão do Ministério da Economia, né? São vários desdobramentos. Mas a gente buscou utilizar esse momento para ter uma visão do que é necessário de aprimorar os processos com qualidade e eficiência. A gente tem falado muito disso. De certa forma, a gente avançou muito nos últimos anos com a questão de tempo, né? A gente tem marcas sem backlog, num prazo muito compatível com os principais escritórios do mundo, né? 6 meses e 8 meses. A gente passou até por um processo de, assim, surpresa por parte do usuário de receber tão rápido, né, os ativos. Então, em patentes, a gente nesse momento, nós estamos na metade mais ou menos do plano de combate ao backlog, e a gente está com uma média de concessão de 5,4 anos, que também é muito baixa se a gente considerar nosso histórico. A gente tem algumas áreas com 3 anos, acho que 3,4 ou 3,2 anos, a partir do depósito, não é a partir do pedido de exame, a média, né? E tem algumas áreas que ainda estão mais deficientes, com 8, alguma coisa, não lembro de qual dado. Mas assim, então a gente realmente está com uma mudança de paradigma dentro do INPI em termos de tempo. Tem a questão de programa de computador, que já está equalizado há algum tempo, com 7 dias, né, para registro do programa de computador, que parece que é uma coisa simples, mas na verdade foi necessário toda uma reflexão de processo para conseguir chegar nesses 7 dias, total mudança de visão sobre o processo que a gente geria, né? E então, assim, a gente tem, de certa forma, encaminhou esse desafio do tempo, mas a gente acha que a gente pode crescer bastante na questão da qualidade. A gente está com algumas iniciativas da coordenação geral e buscando isso, com essa qualidade, garantir o que é entregue, né? A qualidade é esse controle dos processos, né? E é isso que a gente quer entregar, um ativo que, se tem algum indicador de que não está funcionando para o usuário, a gente consiga identificar onde está errando e rapidamente modificar aquilo. Então, realmente, a gente, além do tempo, a gente está muito focado em avançar na qualidade. E uma das questões, claro que para você ter segurança jurídica, uma das questões é essa, né, de ter a qualidade, então manter e ampliar a segurança jurídica e a previsibilidade com a divulgação e atualização constante dos nossos manuais, das nossas diretrizes de exame, tanto de marcas como de patentes e dos demais ativos, né, isso é importante.
Então, a gente tanto tentou inserir isso nos nossos posicionamentos, como até utilizar o momento para refletir. E agora, com o resultado da consulta pública, essa reflexão já foi um pouco oportunizada nas oficinas, né, com a manifestação dos usuários, dos stakeholders, né, e agora, com o resultado da consulta pública, a gente vai ter mais material para continuar essa reflexão. E, ao mesmo tempo, a gente tentou inserir alguns programas, a visão de alguns programas e a experiência, para justamente potencializar esse impacto, né? Agora, depois, quando formos construir os planos de execução da estratégia, eu acredito que vai ser um momento em que a gente pode passar um pouco das iniciativas que estão sendo, que já estão acontecendo, e que de alguma forma, talvez de uma forma um pouco diferente, podem se perpetuar dentro da execução da estratégia. Então, pontos importantes como o plano de combate ao backlog, que já tem esse resultado, né, que eu falei há pouco dessa mudança do tempo de exame, a questão da internacionalização das marcas com a disponibilidade do Protocolo de Madrid, os prioritários que buscam sempre estar acompanhando novas necessidades e políticas públicas também. A gente tem, esse ano, houve a implementação de alguns prioritários, e dentre eles o prioritário ligado às startups que a gente está implementando. Na verdade, a gente está respondendo a uma mudança legislativa e vai ter esse prioritário específico relacionado às startups. Então, a gente vai pegar um cadastro lá do Ministério da Economia, né? As pessoas como é que se diz? Vão ter esse cadastro especial, e aí com esse cadastro especial já vão entrar num trâmite prioritário no INPI. Tem um procedimento, mas bem célere, e já conseguem entrar nesse trâmite prioritário. E nesse trâmite prioritário também é interessante ressaltar que a gente tem, considerando a data de entrada do pedido, a gente tem entregas em menos de um ano. A gente, da data de pedido do prioritário em si, né, claro que antes de pedir prioritário tem uma tramitação, já houve casos de publicação da análise do exame em 2 meses. Então, assim, para alguns setores, para algumas situações estratégicas, a gente considera que é uma saída bem interessante. E considera que é uma ação importante para o INPI também por essa questão de estar alinhado com algumas iniciativas, né, que fazem parte de uma visão geral da economia e da questão do setor produtivo. O Plano PEI Digital, que é um plano de mudança de relacionamento do INPI com o usuário, que também tem uma série de ações, mudança no site, mudança no sistema de atendimento. E o INPI Negócios, que muda muito a questão da disseminação no INPI. A gente passa a atuar de uma forma mais presente com empresas incubadas, com empresas em parques tecnológicos, com empresas que recebem fomento público, ajudando na prospecção de ativos e também no identificando, fomentando o incremento do uso do sistema, né? Com um aumento, tendo como indicador o aumento do número de depósitos, tanto de patentes como de todos os demais ativos. Então, tem algumas outras iniciativas relacionadas à qualidade, à correção, uma série de iniciativas, mas eu citei algumas que eu acho que são mais importantes para vocês. E é isso, rapidamente, a gente pode falar que é mais ou menos isso, o recado que tinha que passar pelo INPI. A gente também fica à disposição
tá? Aqui tem o meu e-mail e ficamos à disposição aí para discussão, tá bom? Obrigada novamente pelo convite. Obrigada, Michele. Eu queria aproveitar e já passar para o nosso conselheiro Alcântara, e depois, logo na sequência, o Sobol pode pegar o gancho para a gente otimizar bem as falas de vocês e a gente partir para um debate aqui sobre pontos que para todos são importantes a gente destacar aqui na nossa webinar. Então, Alcântara, por gentileza. Obrigado, Rosilda. Eu não preparei uma apresentação em PowerPoint, porque eu acho que até fica mais fácil para mim conversar um pouquinho com todos vocês, né? Eu, particularmente, fiquei muito feliz, porque eu sou um engenheiro eletrônico, telecomunicações, comecei como engenheiro de desenvolvimento, engenheiro de processos, engenheiro de desenvolvimento, chefe de departamento técnico, gerente de desenvolvimento, e depois de 28 anos, dentro da minha área está a propriedade intelectual. Então, a gente passou por diversas crenças, tem vários momentos que acreditei num processo, desacreditei, voltei a investir no processo, e agora sou responsável para tornar isto um ativo estratégico para a empresa de fundamental importância. Isso, a gente andou bastante nessa estrada, se eu posso colocar dessa forma, né? E se a gente lembrar, lá em 1991, final de 91, outubro, novembro, nós tivemos a Lei de Informática. Da Lei de Informática tinha uma ênfase muito grande no PPB, Processo Produtivo Básico. Desse processo produtivo básico veio o avanço, saiu a Portaria 950, Desenvolvimento de Tecnologia Nacional. E durante esse período todo, desde a Portaria de Tecnologia Nacional, que hoje nós temos a PID, uma associação centrada, direcionada para as empresas que desenvolvem tecnologia, que investem em pesquisa e desenvolvimento no país, você vê eu vou usar uma palavra um pouco, não diria pesada, mas uma realidade, uma descrença no processo de propriedade intelectual, numa inefetividade do processo de propriedade intelectual. E eu tenho conversado bastante junto com os nossos pares dentro da associação, dos colegas associados, e vem 2 ou 3 pontos que, com felicidade, eu vejo que está entre as 9 causas da inefetividade da propriedade intelectual e é bem marcante. Eu queria aproveitar a oportunidade para ressaltar e valorar bastante esse momento que vocês colocaram isso como causas, tem as diretrizes e os eixos, né? O primeiro item é que eu ouço bastante dos colegas, não vou comentar agora como empresa, mas como VP, vice-presidente da PID Brasil, o custo. É um processo caro. E aí eu acho que se a gente olhar na letra da lei da página, o que é caro? O caro é você fazer um pedido de 170, 180 reais, o cara é pagar 600 reais o exame, é pagar anuidade de 1.200, 1.300? Não. O caro é a devida complexidade do processo, o custo de contratação de profissionais especializados em conhecimento, que, por outro lado, são poucos. Então, você acaba num processo que deveria custar pouco mais de 600, 800 reais, falando nos números, acho bem próximos, para não citar com precisão o detalhe, mas é o que a gente, toda semana, quase todo mês, assina nota aprovando, vamos colocar mais uma patente, então a gente acompanha esses valores. Mas no final o processo fica de 7 a 10 mil reais. Se você tem uma empresa pequena, esse ativo, que para começar o processo custa de 7 a 10 mil reais, para contratar esse profissional qualificado, terceirizar essa atividade, começa a pesar. A Michele colocou, a doutora Michele, muito bem, né? Acho que foi em dezembro que começou o plano do backlog do ano passado, né? Fazer um trabalho forte para a questão de diminuir esse backlog. No setor de telecomunicações, em 2015 eu fiz um estudo para apresentar em Tóquio. No setor de telecomunicações brasileiro estava entre 14 a 16 anos. Era um dos setores mais longos no processo de avaliação e aquisição da patente. Infelizmente, eu chamei a atenção no seminário em Tóquio exatamente por esse fato. Como que vocês conseguem sobreviver com uma patente levando 14, 15 anos nesse setor? Pela experiência da nossa empresa, nós temos várias patentes que já debutaram, pedidos de patente que passaram de 15 anos. Não mudou muito de 2015 para cá, falando francamente.
O que acontece é que a gente, com o aprendizado, com a especialização da equipe, você consegue descobrir maneiras, procedimentos e regras para fazer uso do exame de prioritário, para usar o PPH, para usar a questão de notificação, da questão do leso ao seu planejamento, a um grande processo que está acontecendo, fazendo uso dos institutos de pesquisa e da startup para diminuir esse tempo para 3, 2 anos e meio e 4 anos. Só que jogar com essas regras, não é jogar, fazer uso da regra custa caro. Depende e gera uma infraestrutura muito pesada. E isso que acontece lá em 2014, 2015, quando eu assumi a área de IPI da empresa, só para compartilhar com vocês, o orçamento era R$100 mil. Esse ano a gente vai passar de R$1.200.000 em patentes só para gestão dessas patentes e continuar o processo. Agora, segue o investimento, eu acredito que no Brasil nós temos ciência da importância. O problema é o custo e a complexidade do processo e saber trabalhar com isso. Eu entendo que eu não sou justo quando eu digo que todas as patentes levam de 14 a 15 anos. Se você fazer uso do exame prioritário, de trabalhar com o PPH usando patentes externas, trabalhando com o AIPO, com a OMP, usando o CUP, trabalhando com outros países, usando notificações, acrescentando, isso sim vai ficar 3 anos, que é um período razoável para a estratégia da empresa. Mas para a empresa média, para a empresa pequena, esse é um mundo que para ela não é possível chegar, não é possível alcançar. Então, como representante aqui da indústria, eu acho que eu vejo com muito bons olhos essas 9 causas. O Miguel citou que no começo ali, né, Miguel? Você tem que preencher ali quais são os que atinge diretamente. Eu praticamente não iria fazer um X, eu ia fazer uma linha reta, concordo com todas estas, do lado que atinge diretamente o processo. Porque hoje eu queria compartilhar com vocês, a área de PI nossa trabalha como, sabe aquele equilibrista que vai colocando os pratinhos em cima das varetas? E você dá um empurrão, dá um impulso num pratinho, corre para o outro, dá impulso no outro pratinho, corre para o outro, e fica a nossa área estratégica, que também está comigo, a área comercial, o pratinho da África do Sul está caindo, o da Tailândia está diminuindo a velocidade, corre. E por que tudo isso é importante? Porque eles vão gerar PPHs, vão gerar acordos para a gente acelerar a patente aqui no Brasil. E é uma coisa que eu queria compartilhar por último para vocês. Desde 2015, como eu comentei, que a gente começou a participar dos fóruns internacionais do Grupo Furcal Elétrico, são mais de 120 empresas em todos os continentes. A Furcal Elétrica Latinoamérica era como se fosse o bebezinho, sabe? Você senta lá no fundo da plateia e quando você levanta a mão, alguém fala, olha, parece que da onde vocês são mesmo, os convidados. Nos últimos 2 anos, nós temos espaço aberto como palestrantes principais em todos os encontros do grupo. E é interessante porque como que foi conquistado isso? Como é que vocês conseguem manter tantos pratinhos girando? Esse foi o desafio e essa é a nossa conquista. Então, isso é bastante difícil. Eles querem ouvir, querem compartilhar, querem que nós compartilhamos como a gente trabalha tão forte. Um outro ponto que eu queria aproveitar a oportunidade é a gente tem que pensar um pouquinho de como o mercado demanda e como o mercado está fazendo uso e artifício da propriedade intelectual como estratégico. Eu acho que não é uma coisa muito boa, mas faz parte e está aí. Hoje na Europa é muito comum os grandes grupos compradores dessa tecnologia que vão fazer uso da tecnologia desenvolvida pelos principais provedores, desenvolvedores de tecnologia no setor de telecomunicações, tem uma prática que é comum a todo grande grupo europeu, todos os países ali. Se você quer participar, se você quiser a sua tecnologia aprovada, homologada para ser usada naquela planta de sistemas de telecomunicações, o primeiro papel que você tem que assinar é abrir mão da sua propriedade intelectual. Ou seja, a sua propriedade intelectual é passada para essas empresas, elas licenciam com qualquer outra empresa sem nenhum ônus. Isso está se tornando uma prática muito comum e é muito difícil pequenas empresas trabalharem e negociar nesse momento com esses grandes grupos internacionais.
porque é o preço que você paga para abrir esse mercado, é importante. Eu tenho a tecnologia, eu consegui entrar. Mas a partir do momento que me abriram a porta, eu entrei e automaticamente perdi. Eu tive que ceder um valor muito importante desse meu ativo estratégico. Isso é uma prática muito comum no mercado, e por isso que a questão de você ter rapidamente a patente em mãos, passou de 3 anos, passou de 4 anos, ela praticamente, nem esse período inicial você conseguiu fazer uso como um asset de valor estratégico para você. A nossa empresa tem sofrido bastante com isso, e é uma empresa global. Uma curiosidade para vocês, a operação do Brasil só não tem patente na Oceania, nós temos pedido de patente da África do Sul, ao Marrocos, na Espanha, Grã-Bretanha, Tailândia, Indonésia, na Ásia, principalmente nos Estados Unidos, em todos os países aqui da América do Sul e parte do país da América Central. Então, a gente tem vivenciando muito essa questão de como o mercado e os tempos que nós precisamos para efetivamente usar a propriedade intelectual como um ativo estratégico para a empresa e para o país. Porque a partir do momento que eu trabalho dessa forma, estou exportando tecnologia, eu estou exportando tecnologia brasileira, estou abrindo novos mercados para produtos desenvolvidos no país. Em 2014, nossa empresa tinha 3 ou 4 contratos de royalties. Hoje, nós licenciamos tecnologia dentro do Brasil e negociamos licenciar tecnologia desenvolvida aqui fora do país. Mas eu queria terminar dizendo, isso infelizmente é muito oneroso, custa muito no segmento de TI. Por isso, muitas das empresas que hoje trabalham com desenvolvimento de tecnologia no país veem a propriedade intelectual como algo que está muito distante, muito complexo. Isso que eu queria colocar como minha primeira exposição para todos. Obrigado. Tá legal. Então, deixa eu entrar aqui, eu vou fazer um... Ah, tá, disable. Acho que são vocês que vão fazer mostrar a apresentação, né? Tá, então, bem rapidamente, né, próximo slide. Sim, fiquei muito feliz dessa história da gente ter essa estratégia nacional. Acho que isso aí é extremamente relevante, e eu vou estar mostrando aqui na minha apresentação, brevemente, que nós estamos no momento certo. Tem um alinhamento de planetas acontecendo e nós estamos mexendo numa área que é relevante para o Brasil no futuro. Rapidinho, Eldorados, 20 anos mais de 20 anos de mercado, são mais de 800 colaboradores, a gente deve terminar com 1.000 pessoas CLT a final desse ano. Trabalhamos em hardware, software, teste, capacitação, consultoria de inovação. Tá? Presentes aí em 4 sites no Brasil. Por favor, próximo. Quando a gente olha patente, né, o tradicional aqui na verdade, é o que acontece hoje com patente, né? Você precisa disso, e eu estou falando PI, patente, eu posso estar, de vez em quando, aqui misturando os dois assuntos, mas eu me refiro a PI como um todo, tá? Mas você precisa, a vantagem, você tem essa proteção de uso, né? Você tem uma reserva de mercado que você acaba construindo, você faz uso disso e você ainda pode ganhar um dinheiro com essa sua patente. E, obviamente, isso vem com custo, que você torna a informação pública. Isso aí pode ser um problema, né? O ciclo é longo de aprovação, mesmo lá fora, né, é muito mais rápido do que aqui no Brasil, mas ainda, relativamente à tecnologia, ainda acho que tem um trabalho a ser feito. O custo do depósito, manutenção, e a gente tem que estar preparado também para brigar, caso seja necessário. Qual que é a grande oportunidade que eu vejo? Onde é que está esse alinhamento que eu estou falando, né? Eu vejo 3 áreas aí. Eu chamo de tsunami tecnológico, que é toda essa transformação digital que está acontecendo no planeta. Então, isso abre novos domínios. Inovação aberta, que é um modelo de negócio mandatório hoje para as empresas competirem no mercado. E o próprio Brasil, a história da crise, mais do que nunca, os fomentos, os incentivos que nós temos são importantes para nós, são importantes também dentro do que a gente está ouvindo do governo, soberania nacional. Tá? Então, vou passar rapidinho esses 3 pontos. Próximo, por favor. Quando a gente olha no tsunami tecnológico, nós estamos falando aí de
tecnologias, né, que são facilitadoras de uma série de soluções, né? E dependendo de quem você olha, uma Deloitte fala mais de 30, você olha a própria Gartner, que sempre foi referência, todo ano está mudando, nada bate mais com nada, vocês não conseguem mais comparar um ano com o outro. Ou seja, nós estamos num momento de efervescência de novas tecnologias. E o mercado de TIC, que sempre foi o primeiro a absorver isso, que usa a tecnologia como fim, né, não está dando conta. E quando você olha os outros segmentos, todo mundo está falando, eu também quero, eu também preciso, porque todo mundo sabe, quem não embarcar nessas novas tecnologias está fora do mercado, né? Então, nós temos aqui uma grande oportunidade, né, de grandes transformações. Próximo, por favor. Quando a gente olha o Brasil, a gente fez uma pesquisa o ano passado com 87 empresas brasileiras, né, no Brasil, não só brasileiras, mas no Brasil, junto com a Deloitte, né? E algumas coisas chamaram muita atenção. 47% das empresas não conhecem essas tendências, 32% não vê aplicabilidade. Ou seja, nós temos uma grande oportunidade. Isso aqui acho que tem que ser visto ao contrário, como uma grande oportunidade de transformação no Brasil. Próximo slide. E quando a gente olha lá fora, o que nós vemos? Que lá fora o pessoal já acordou com isso. Então, inteligência artificial, a gente olha como um grande trend tecnológico hoje, né? Você tem uma explosão de patentes, mas literalmente explosão, a curva é exponencial, e só em 4 anos, a gente pegando aqui esse exemplo aqui, em transporte de 2013 a 2016, foram aplicações, teve um crescimento de 134%, em telecomunicações 84%, né, equipamentos de saúde 40%, computadores pessoais, ou equipamentos, né, ligados à computação pessoal, nós estamos falando de 36%. Quer dizer, é a oportunidade de você estar trabalhando com novos domínios. Eles provêm a oportunidade de você fazer patente, né? Próximo, por favor. Quando a gente olha a inovação aberta, que ela é hoje um modelo de negócio para você competir, ninguém mais tem a solução, você precisa de várias empresas, você vai estar lidando com startups, você vai estar lidando com qualquer outra empresa em que você talvez vai absorver aquela tecnologia da empresa, ou você vai ceder sua tecnologia. A propriedade intelectual é fundamental. Você tem que ter propriedade intelectual para poder fazer uma transação segura. E o Brasil, a pergunta foi, você faz inovação aberta? 58% falou sim, eu faço. Só que está aquém ao número lá fora. Nós estamos falando lá fora de mais de 80% das empresas hoje já trabalham com isso. E se olhar por que eu não faço, 24% porque eu tenho dificuldade com propriedade intelectual. E se olhar o reverso da moeda, que é quem faz, também uma das grandes barreiras, é você fazer essa transação. Quer dizer, nós temos aqui uma necessidade, né, uma oportunidade de fazer muito mais através desse trabalho que está sendo desenvolvido. E o terceiro ponto, próximo, por favor. E o terceiro ponto são os fomentos, são os instrumentos que a gente tem aqui de incentivos no Brasil. Então, a Embrapi, para mim, uma ICT, ou para nós ICTs, né, que somos acreditadas, nós temos que ter patentes, né? E mesmo a manutenção dos convênios, quer dizer, um incentivo importantíssimo que na Embrapi eu preciso disso. FINEP tem demandas por titulação, artigos e também por patentes. Lei de Informática e PADIS agora está claro, dentro do decreto que regulamenta a renovação da Lei de Informática, o PADIS está para sair, mas da Lei de Informática, é que patente, né, é uma coisa importante quando eu meço inovação, né? E lembrando que o depósito está dentro da Lei de Informática, quer dizer, eu consigo ter esse custo como reconhecido. A 950, que o Alcântara falou, acho que isso aqui é de extrema relevância para o Brasil, para a própria associação. A NEL-NP, você tem o mesmo tipo de incentivo, e a gente teve um marco legal. O marco legal tem seus problemas, mas ele foi muito, muito feliz de renovar muitos paradigmas que a gente tinha no Brasil. E um deles é até essa negociação com entes públicos, com universidades públicas em termos de IPI. Hoje eu consigo fazer isso. Próximo. E o que eu deixo aqui na minha apresentação, por favor, é a pergunta: qual vai ser o nosso foco?
né? Então, nós temos uma grande oportunidade como o Brasil. Se a gente olhar lá no site da WIPO, né, países que nem China, Estados Unidos, Japão e assim, por diante, os grandes países, eles têm foco. E você vê que o próprio Estados Unidos aqui, ele primeiro, o número de patentes dele está em termos de tecnologia de computação, o segundo está em equipamentos médicos, né, o terceiro está em digital communication, ou seja, cada país tem uma assinatura dentro dessas tecnologias, né? Nós estamos falando de 30%, vou falar de novo, 30% do que aparece, né, de aplicações nesses países, e isso foi o ano 2019, 1, 2 e 3, em prioridade, estão aqui dentro, né? Então, como que fica o Brasil? A gente até tem algo hoje em equipamentos e tecnologia médica, tendo um crescimento muito grande nos últimos 10 anos. Aqui eu usei como referência publicações, tá? Porque não tinha as aplicações, não tinha no site da WIPO, mas é meio equivalente, né? Mas o resto é um branco, nós estamos em outras áreas. Então, acho que nós temos um momento hoje do Brasil, tem um alinhamento de planeta, o trabalho que vocês estão fazendo, né? A gente precisa acertar esse tempo, precisa acertar o custo, né? Mas temos que também acertar a cultura, temos que acertar o ambiente aqui para a gente poder fazer uso disso e posicionar o Brasil. Esta é a maneira que eu vejo do Brasil pular rapidamente para rankings internacionais, né? Porque um dos grandes pontos, a Patrícia até trouxe no começo, é o Brasil um laggard, né, em termos de patentes. A transformação digital é a oportunidade para a gente subir rapidamente no ranking. Só que nós temos aqui que alinhar tudo. E esse trabalho aqui, ele vai ajudar nesse alinhamento. Tá? Essa é a minha mensagem aí como ICT, como Eldorado. Obrigado. Vou tirar aqui. Sobol, obrigada pela gentileza da tua fala. Eu acho que o Sobol tem razão quando diz que os planetas estão se alinhando, né? E a gente vê na fala de todos eles algo que atua no marginal, ou seja, na pouca relevância, como o INPI, e é algo tão importante, tão essencial para a economia, para as indústrias, para fortalecer essa cadeia, né? A gente não pode esquecer, artigo 219 da Constituição, o mercado interno é patrimônio nacional. E como é que a gente protege esse patrimônio nacional? Com propriedade intelectual, incentivando o desenvolvimento tecnológico, valorizando a cadeia produtiva. Então, quando a gente vê que a gente precisa ter 10 anos para obter o registro de um depósito de patente, não cabe, porque um produto de TI, por exemplo, talvez leve 3, 4 anos, senão ele morre antes. Então, tem um descasamento aí da regra e do produto. E quando o conselheiro Alcântara destaca que a gente está perdendo a oportunidade do mercado externo, porque a gente está tendo que licenciar algo que a gente ainda não tem a propriedade, olha o quanto a gente está perdendo de oportunidade, né? Então, é importante que a gente aproveite os instrumentos que a gente tem, como, por exemplo, a Portaria 950. E se a gente colocar um fast track a partir da Portaria 950 e a gente enquadrá-la como prioritário? A gente tem mais de 600 produtos com Portaria 950 na área de tickets. Se o MCTIC reconheceu que ele tem desenvolvimento tecnológico nacional, se as empresas estão devidamente habilitadas pela lei de informática, elas entregam anualmente um relatório comprovando qual é o CPF do engenheiro que fez aquilo ali, quem foi a equipe que participou do desenvolvimento daquele produto, nós somos fiscalizados pelo MCTIC. Então, acho que talvez a gente devesse, de alguma forma, construir alguns instrumentos que facilitasse a vida do INPI. Que a gente buscasse a oportunidade de otimizar processos e de tornar isso absolutamente mais amigável, não é? Quando a gente vê o nosso desempenho pouco atrativo em exportações, Michele, a gente vê o quanto é relevante, né, a propriedade intelectual. Nos dá mais segurança de lá para fora.
nos torna mais agressivos. Nós temos a segurança da propriedade intelectual, então vamos lá para fora, porque eu estou seguro, né? Então isso precisa ser ajustado. Uma das coisas que eu queria colocar já para vocês, é pequeno o prazo, né? Uma estrutura, uma política tão bem desenhada, um planejamento tão bem feito, e dá 20 dias de consulta pública, acho pouco. Acho que vocês deveriam procurar estender um pouco mais o prazo, porque você vê, Miguel, que se você parou para a tua fala aqui ser relacionada à operacionalização da resposta à consulta pública, então esse é um ponto importante, para que a gente não tenha lá falas ou contribuições vazias, né? Mas nós precisamos de mais prazo, porque esse debate aqui fomenta uma contribuição bem estruturada, bem feita, pensada. Vamos trabalhar dentro das nossas áreas de P&D, entender ali as diretrizes, as 9 diretrizes, mas também ter ideias como essa do Fast Track para a Portaria 950 e colocar como oportunidade de agenda, né? Então, e outras coisas, perguntas que começam a surgir aqui, né? E os próximos passos? Digamos que no dia 28 ou 30, quando é que é o prazo da consulta pública? Dia 30, fechamos aqui as contribuições. Aí, qual é o prazo que vocês têm para entregar todo esse conjunto de respostas? A gente vai precisar do Congresso? A gente vai precisar lá discutir com os congressistas sobre a importância disso? Então, vamos trabalhar para que ele seja o mais amigável possível, para que o tempo dele de tramitação, a depender do Congresso, também se agilize, se é que vamos depender, naturalmente acho que sim. Então, qual é o próximo passo? A partir do momento que fechou o tempo das contribuições à consulta pública, eu queria te perguntar, Miguel, como é que é a programação? Quanto tempo vocês esperam demandar para avaliação de todas as contribuições e chamar de novo a sociedade para dizer, olha, a gente teve aqui indicadores importantes aqui do que o mercado e organizações acham dessas propostas. E quando vocês acham que vocês vão ter um tempo, um documento pronto para colocar em execução um planejamento, um plano estratégico de Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual? Obrigado pela pergunta, Rosilda. Gostei muito da apresentação do José Carlos e do Roberto. Depois eu querer a apresentação que você fez, Roberto. Dados muito interessantes, vão contribuir para a gente. Sobre o processo de consulta pública, a gente entende que realmente foi um prazo curto que a gente deu para vocês se manifestarem, de 21 dias, né? A gente está acompanhando as respostas, tem recebido alguns pedidos de prorrogação da consulta e a gente está avaliando ao longo dessa semana ainda. Se ela for ser prorrogada, a gente deve publicar isso no Diário Oficial lá para o final dessa semana, na sexta-feira. Agora, sobre a sua outra pergunta dos passos seguintes, né, ao processo de análise da coleta dos dados, das respostas, a gente está contratando, na verdade, um especialista, um consultor especialista em análise de dados para avaliar essas respostas, nos ajudar, para a gente conseguir fazer isso de uma maneira inteligente e não muito demorada. E a ideia, depois que a gente organize esse material e avalie, a gente faça os ajustes no texto da estratégia a partir das contribuições recebidas. E a partir disso, a gente vai ter que fazer também um trabalho de priorização e impacto para elaborar o plano de ação, de execução dos 2 primeiros anos da estratégia de propriedade intelectual, né? Então, a gente tem esses 2 trabalhos daqui para frente, tanto fazer ajustes no texto a partir da consulta pública, quanto elaborar o primeiro plano de ação, que vão ser 5 planos de ações ao longo dos 10 anos da estratégia, a cada 2 anos. E a ideia é que não deve passar pelo Congresso, não. Se for ser publicado, deve ser via decreto, então seria um decreto presidencial. Mas não deve ser, para a estratégia em si, não vai ser necessário a intervenção do Legislativo, mas algumas ações previstas na estratégia, nas quais a gente vai precisar trabalhar, é possível, sim, que tenha necessidade de articulação com o Legislativo e também com o Judiciário, né? São 2 elementos importantes aqui no sistema de propriedade intelectual.
Acho que era isso, não sei se ficou claro, mas a gente planeja concluir esse trabalho todo até o final desse ano, para a gente ter ela publicada em dezembro, pelo menos. Esse é o nosso planejamento. Que bom, já é um prazo bem claro, até porque a gente precisa começar o ano de 2021 de forma diferente, né? A gente tem que deixar o ano de 2020 para trás, depois de todo esse processo de pandemia. Mas eu não sei se a Lúcia ainda está aqui. Lúcia está aqui. Lúcia, a gente tem uma pergunta aqui para ti. Uma das diretrizes para a construção da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual identificada foi o uso, o seu uso como uma forma de agregação de valor de produtos e serviços, como de incentivos, né, de todo tipo de incentivo de inovação, criação de conhecimento, enfim. Considerando a promoção do desenvolvimento, do ambiente de desenvolvimento tecnológico e inovação no país, qual é a importância que se alavanca de se alavancar e proteger a propriedade intelectual como iniciativas como diferencial competitivo, assim, entre as empresas, institutos de pesquisa? Você realmente acredita que a propriedade intelectual ela é necessária? Numa economia global, ela vai continuar sendo um norte importante para regular até onde vai o conhecimento e o quanto esse conhecimento pode ser aberto ou não? Temos essa convicção e acho que a gente está avançando com esse trabalho, tá? Então, a gente tem todo um trabalho feito no Ministério que é muito... que está, na verdade, está começando a deslanchar, que é as informações das ICTs, a gente tem que trazer isso para dentro, divulgar mais. Estamos num processo de melhoria do site para que isso tenha a divulgação e a gente consiga, de fato, conhecer tudo que está sendo feito. Então, e temos convicção que a propriedade intelectual ela tem que evoluir, a gente tem que vencer as barreiras que existem, né? Por uma série de motivos. Eu acho que as apresentações aqui foram bem exaustivas nisso, e tem alguns aspectos que eu acredito que a gente tem que avançar, que é introduzir isso no currículo ou na pauta, e isso ainda vai avançar um pouco, da educação, né? Porque dentro desse universo que a gente vive, você vai saber o que é propriedade intelectual quando você está numa pós-graduação, não entra na tua vida cotidiana, né? A tua evolução já foi citada aqui. Eu fiz engenharia e eu saí da faculdade, fiz engenharia numa universidade de São Paulo, fiz no Mackenzie, saí da universidade sem ter ouvido falar de propriedade intelectual. Fiz já há bastante tempo e, na verdade, durante a criação dos meus filhos, isso também não aparece. Então, eu fui ter contato com essa questão. Trabalhei com telecomunicações, sou servidora da Anatel, eu fui ter contato e enxergar esse aspecto da minha vida quando eu vim para o Ministério de Ciência e Tecnologia em 2018. Né? Isso cai no teu sangue, não é possível que eu passei a vida inteira sem ouvir falar claramente disso, da necessidade de se dar importância. Então, acho que esse resgate com essa proposta de política, o que está sendo feito, a gente tem obrigação de fazer uma divulgação muito forte para que isso, de fato, entre no dia a dia das pessoas, né? Então, a pandemia tem alguma coisa de valioso aí, né? Porque a gente começa a penetrar em ambientes onde a gente não penetrava porque dependia do deslocamento, depende de um monte de coisa. Então, acho que a gente tem que usar essa ferramenta para poder avançar, e eu acredito que isso está sendo muito bem capitaneado, né?
pelo Miguel, pela equipe que está trabalhando isso fortemente. Então, eu acho que tenho convicção que essa questão vai avançar bastante, tá? E não tem dúvida que é necessário, porque senão a gente fica patinando no momento de competir fora e com outros países. Eu queria disponibilizar a fala para o Alcântara e para o Sobol, se vocês querem fazer alguma pergunta, porque eu acho que aí dá uma estimulada aqui nos nossos interlocutores. Eu queria fazer um comentário, né, que é uma preocupação que eu tenho, mas antes uma observação. Eu sou neto, filho, sobrinho, irmão de professores universitários. Eu sou o único membro da família que hoje ainda não dá aula numa universidade, apesar de ter dado aula há 5 anos. Então, eu queria primeiro colocar isso. E eu tenho uma preocupação, até por ter vivido e presenciado isso, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. Nós temos que tomar cuidado para que a patente não seja o fim da patente, a propriedade legal, um indicador tecnológico do país, um indicador de conhecimento do país. Eu acho que isso não pode ser o fim, isso faz parte do processo, ele é um importante indicador. Mas você ter patente por ter patente, ela não se sustenta e não gera... A patente é um ativo estratégico, ela tem que movimentar o mercado, ela tem que posicionar o país como detentora e abrir mercado, abrir oportunidades, e através do mapeamento de patente, ir crescendo isso, uma patente puxando a outra, desenvolvendo tecnologia. Às vezes eu não ouvi aqui, mas às vezes eu ouço em algumas discussões das pessoas, eu preciso aumentar a quantidade de patentes porque é o meu indicador de performance eu ter patente. No nosso caso, por exemplo, nós já tivemos vários momentos de, olha, declina, abandona, deixa, mas isso vai fazer que o nosso índice é uma das subsidiárias com baixo índice de patente. Não, mas isso não é para parecer bonito, falando um linguajar mais simples. As patentes que eu tenho têm que ser patentes sólidas, que me abram mercados, que me geram a oportunidade de negociar, de fazer licenciamento cruzado. O Sobol, colega de Tempos, né, Sobol, usou uma expressão que para nós ela é proibitiva. A patente não é um meio de reserva de mercado. A patente é uma ferramenta de negociação, porque hoje o mercado que nós atuamos não nos permite ter essa reserva de mercado. Até juridicamente isso nos gera alguns problemas. A partir que eu consigo desenvolver um produto, imediatamente, uma tecnologia, imediatamente eu preciso licenciar com, no mínimo, mais 2 empresas para poder participar com ela no mercado, no nosso segmento. Senão o comprador não vai ficar na mão de um fornecedor só. Então a patente é uma ferramenta de negociação, é uma ferramenta de abertura de mercado e sim uma ferramenta de desenvolvimento. Não pode se tornar um índice, uma medalha para colocar atrás do meu escritório, da minha mesa, atingimos o número X de patentes nos últimos 2 anos. Nós somos medidos pela oportunidade de receita e negócios que essas patentes estão gerando. Sendo bem franco e direto no segmento da nossa indústria. Né? Okay? E tem um ponto importante que aqui na P&D Brasil a gente sempre conversa, né? Para nós, inovação está em produto no mercado. Não adianta você ter um super desenvolvimento, um projeto super bem feito e ele ficar dentro da gaveta. E ele não gerar aquilo que é obrigatório. Melhor qualidade de vida para o cidadão. Tornar tecnologias acessíveis para a sociedade. Esse é o nosso mote, né? Desenvolver tecnologia e ela ficar dentro dos escritórios, dentro da gaveta, não. Ela serve para a sociedade. Então, por isso, disse bem o conselheiro Alcântara que a propriedade intelectual ele é um plus, ele é um adicional, ela é uma valorização. Mas o que vai me fazer realmente ter maior oportunidade de expandir negócios é a inovação como produto no mercado. Então, a patente não pode ser um empecilho, não pode ser difícil, ela não pode ser complicada, ela tem que ser fácil, né? Sobol, fechando a nossa agenda, se puder deixar o teu recado. Eu concordo com o que Alcântara falou. Realmente não dá para você ficar medindo, eu fiz 10, 100, 1000 patentes, isso eu acho que é ignorância.
Mas a gente não pode usar hoje como muleta no Brasil que o INPI demora muito tempo, eu não consigo, tudo é difícil, custa muito caro, né? Então, eu acredito muito nesse trabalho que está sendo desenvolvido, né? Acho que nós temos aqui os melhores profissionais e pessoas envolvidas nesse assunto, e isso tem que levar as empresas a terem uma cultura de propriedade intelectual. Então, eu posso ter um processo fantástico, tem que ter uma estratégia, o Cantor até falou, tem que ter uma estratégia, para que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar a propriedade intelectual, né? Mas isso me ajuda a fazer inventário, me ajuda a tomar decisão se eu vou fazer uma patente ou não, se ela vai ser secreta ou não, como que eu vou estar usando isso no meu dia a dia, se eu vou ganhar dinheiro com licença, etc, etc, etc. Então, para mim é muito importante a cultura de gestão de IPI. E a gente não tem isso no Brasil. É um inferno, né? Todo mundo pensa na patente é a ponta do iceberg, né? Uhum. E a gente, acho que acertando esse processo, isso tira também das pessoas essa muleta de falar, eu não faço isso. Não, tá aí, né? Quem fizer, quem for primeiro, quem tiver gestão, ganha mercado, né? E outra, a gente tem que lembrar o seguinte, o mercado brasileiro é bom, fantástico, o mercado lá fora é absurdamente maior. Quer dizer, como é que eu vou lá para fora, né, se eu não aprendi a fazer o básico de gestão de propriedade intelectual, né? Então, novamente, eu tenho mais que eu apoio o que vocês estão fazendo, e eu como ICT, e eu como profissional, né, de vários, em manufatura, em desenvolvimento, em negócio, né, na minha vida profissional, assim, eu acho extremamente importante. E nós estamos no momento certo de fazer isso no Brasil, como mostrei aqui na minha eu queria acrescentar algo, que Miguel deixa que eu deixei passar, né? 2 itens, na verdade. Faço voz a Rosilda, Miguel, precisamos um pouco mais de tempo. Realmente seria bastante bem-vindo se a gente tivesse essa consulta pública um pouco mais de tempo para a gente poder se manifestar de forma mais concisa e sólida. O segundo, eu vou dar uma notícia para a Lúcia. Lúcia, quando a gente começou a trabalhar com patentes na empresa, a gente identificou imediatamente esse problema, né? Depois de muitos anos, já perdendo bastante cabelo, a gente começa a ler e procurar um pouco sobre a patente. Eu queria compartilhar com vocês, hoje na empresa Furukawa, qualquer funcionário técnico que inicia na empresa passa por 2 microseminários. Um é de compliance, o outro é de patente. É apresentado os conceitos básicos. Seja ele estagiário, trainee, ele é um técnico, seja ele de manutenção, elétrico, de montagem, ele, teoricamente, pelo nosso RH, implementado por nós, ele é obrigado a gastar tantas horas na web e fazer um mini curso sobre patente, da mesma forma que faz em compliance. Para exatamente ir corrigindo isso, e como diz o Sobol, né, Sobol, a importância de criar a mentalidade, o cenário, o contexto da propriedade intelectual, da importância disso, pensando em patente, né? A gente não pode aceitar que o engenheiro diga, eu não vou gastar tempo com isso porque leva tempo, é caro. Não, é investimento importantíssimo. E que a gente tem que tomar muita atenção e ter muito cuidado com isso, né? Com esse assets que nós temos, né? Aos nossos convidados, eu queria, se vocês quiserem dar uma última palavra, por favor, o microfone é de vocês, mas já queria aproveitar para agradecer a gentileza do tempo disponibilizado. Para a gente é sempre muito importante a gente promover esses depoimentos e e tornar acessível a toda a sociedade, a qualquer nível de porte empresarial, qualquer pessoa tem acesso a informações que são discutidas nas webinars da P&D Brasil. Então, agradeço imensamente a oportunidade de vocês e, por favor, o microfone é seu para um último depoimento. Posso começar? Sim. Então, assim, realmente eu queria agradecer a oportunidade, porque é muito rico para a gente ouvir a indústria, né? Ouvir as dificuldades das ICTs. A gente acredita que o caminho realmente da formação precisa mudar muito. Eu fiz mestrado e doutorado na área de construção civil, na engenharia civil,
e imaginem que é uma área que tem um potencial econômico dentro do Brasil enorme, e não tive contato em nenhum dos dois cursos, inclusive um era curso com nota máxima pela CAPES, não tive contato com propriedade intelectual. Existe, e aí você vê fora do país uma preocupação enorme. Por exemplo, a minha filha esses dias veio me falar a diferença de invenção e de descoberta, porque ela estava vendo um programa, ela tem 6 anos, ela estava vendo um programa do National Geographic, então ela veio me falar. Achei muito legal, porque isso é uma coisa que às vezes um estudante de engenharia no Brasil não sabe, né? Uhum. Então, você vê como eles trabalham fora do Brasil desde pequenininhos essa questão, desde a pré-escola. Eu acho que os desafios são grandes, a gente está refletindo sempre sobre as mudanças de processo, a questão dos prioritários, a gente está sempre vendo o que tem que entrar, o que pode sair, então, com certeza já anotei aqui para a gente pensar nessa questão apontada por vocês, e realmente novamente dizer que a gente está aberto, nós queremos nos aproximar de vocês para identificar possibilidades de inserção através do INPI Negócios, com pontos de apoio ao fomento, e realmente agradecer essas explanações muito ricas do Alcântara e do Roberto, tá bom? E de vocês também, da P&D. Obrigada, tá, gente? Obrigada, Michele. Miguel, por favor, se tu quiser dar uma última... Vou falar aqui brevemente. Primeiro, eu queria agradecer aqui a Michele, a Lúcia, a Patrícia, que se dedicaram bastante a esse trabalho, têm se dedicado à construção da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, e não só elas, mas os outros membros do grupo de trabalho do governo que têm dedicado horas aqui nesse trabalho. A gente tem mais de 10 ministérios envolvidos e algumas outras entidades vinculadas à administração pública também. E eu queria aproveitar a fala de vocês para resumir, que eu achei que vocês tocaram nos pontos nevrálgicos da estratégia de propriedade intelectual, por todos vocês que falaram aqui nos comentários. A Lúcia falou da importância do conhecimento sobre a propriedade intelectual, como isso a gente não tem essa educação desde a base, né, e também, mesmo quando você chega na graduação, você não tem as universidades capacitando os nossos pesquisadores para isso. E concordo plenamente com o Alcântara quando ele falou que a propriedade intelectual, a proteção não é um fim em si mesmo, mas ela é um objeto para gerar riqueza e valor à produção da empresa. E muitas vezes a patente pode não ser a melhor forma de se proteger o ativo intelectual, né? Aí entra a fala do Sobol, que dentro da gestão estratégica da propriedade intelectual da empresa pode ser protegido de outra forma, pode ser protegido como segredo, e eu acho que a gente tem que considerar isso também no nosso trabalho, porque a gente muitas vezes fica focado só nos métodos formais de proteção, né? Porque a gente tem aqui a administração pelo INPI e tal, mas vai além disso, e acho que tá aqui o nosso papel também, auxiliar, fomentar o debate e a capacitação das empresas na gestão da propriedade intelectual, porque não é à toa que, sei lá, acho que 80% das empresas ou do capital do Standard & Poor's 500 hoje é de ativo intelectual, né? São ativos intangíveis, então o Brasil tem que despertar para essa potência aqui, e tem que ser protegido e explorado de alguma forma. Era isso, eu agradeço mais uma vez e convido novamente a contribuir para a consulta pública. Vamos ver se a gente estende aí o prazo. Isso, gente. Lúcia, não sei se tu quer dar uma última palavrinha, Patrícia, o microfone está aberto, eu sei que a gente já tomou bastante tempo de vocês, mas como para a gente discutir a oportunidade de desenvolver tecnologia e agregar valor para o país é sempre tão rico, então a gente deixa o tempo fluir, né? Mas... eu gostaria só de acrescentar que eu acho que vale a pena estender um pouquinho a consulta, sim, tá? Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente não pode
por conta de um pouco mais de tempo, deixar de receber contribuições que eu acredito que vão ser bem interessantes, tá? É só isso. E obrigado por poder participar, e me desculpe por atraso ou coisa parecida, porque a gente está numa correria danada aqui. Obrigada. Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês. Sempre que possível, nos provoquem, e a gente também os chama para um debate importante de compartilhamento de conhecimento, de experiência, de subsídio para a tomada de decisão. Então, agradeço muito a oportunidade de tê-los tido aqui na nossa webinar sobre estratégia de propriedade intelectual para o país. Tá bem? Muito obrigada. Ok, obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.